Pastor Carneiro, um cordial bom dia a todos. Graças a Deus, irmãos, aqui chegamos. E aqui chegamos pela fé. Deus nos trouxe aqui. Na verdade, Deus operou um milagre em nossa vida, abriu nosso entendimento pelo Espírito Santo, e nós conhecemos o caminho de volta ao céu. E agora estamos marchando para a Canaã celestial, para o reino da glória. Então, irmãos, graças a Deus por isso, né? Você sabe que a nossa vida tem sentido. A vida não tem sentido em si mesma, você sabe. O homem nasce, cresce e morre. Às vezes morre antes de crescer também, né? Infelizmente. Mas nós encontramos o sentido para a vida. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E isso é maravilhoso, né? Então, em meio à tempestade da vida, nós temos paz em nosso coração. Em meio à tempestade, temos felicidade. Porque a felicidade só vem a uma pessoa se ele souber de onde veio, onde está e para onde vai, e abraçar essa causa. Ele experimenta a felicidade em meio à tempestade da vida. Então, louvado seja Deus pelo milagre que Ele fez em nossa vida. E por isso estamos aqui, né? Para louvá-lo nesta manhã de sábado. Então, seja muito bem-vindo. Você verá que valeu a pena ter vindo aqui, viu? Ao sairmos daqui, sairemos diferentes. Abençoados mais ainda. Porque vamos estudar a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E nos prepara melhor para o reino da eterna felicidade. E a nossa meta é o céu, né? Temos que entrar no céu. O pastor Carneiro falou assim, eu apresentei sua esposa, mas esqueci o nome dela. Né? Selma, né? Selma. Ela nem sempre consegue me acompanhar devido à minha correria, que é meio louca, né? Mas hoje conseguiu. Meus amigos, o pastor Carneiro já falou muito bem, né? Então, sábado que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui. Um detalhe importante, vocês vão perceber que eu vou chegar aqui sempre com 1 hora para mais de antecedência. Eu nunca chego em cima da hora nem atrasado. Só se der uma zebra daquelas que ultrapassa os limites dos limites. Então eu chego sempre cedo. Minha esposa até briga comigo, eu chego muito cedo. Mas no sábado que vem, em especial, eu vou estar sendo padrinho de ordenação de um pastor que trabalhou comigo na Paulista Sul. Então, lá vai ser das 4 às 6, o programa de ordenação. E aí eu vou sair de lá e vou vir direto para cá. Então, é o único dia que eu vou chegar em cima da bucha, em cima da hora. Né? Mas vou deixar tudo organizado aí, para que tudo possa estar em andamento, a gente chegar e... Né? Vamos orar para que dê tudo certo. Tá bem? Então, já estou avisando porque eu não chego atrasado, vocês vão ver isso aí. Com a graça de Deus, estarei aqui sempre mais cedo. Nós teremos, irmãos, um batismo logo no domingo, dia 9. Então, vamos começar dia 8. No domingo, vamos ter um batismo de amostra. E depois, no final da semana, no dia 15, à tarde, às 4 da tarde, teremos um grande batismo aqui. Vai ser uma festa bonita aqui para a honra e glória de Deus. Né? Já enviamos para cá os nossos obreiros com antecedência, o Eliseu, com mais antecedência. Agora, recentemente, enviamos o Elielson, que também está trabalhando junto com os irmãos aí, dia e noite. Né? Tanto o Eliseu quanto o Elielson, essa semana ficaram um pouco doentes. Né? O Elielson teve uma dor de cabeça forte, e depois descobriu que foi algum ataque de sinusite, mas o Eliseu não sabemos ainda o que foi, mas deu também uma dor de cabeça forte e febre. E ontem à noite ele falou comigo, e hoje pela manhã, né, e talvez até por isso que ele não está aqui. Então, vamos orar para que não seja nada mais grave, né? Mas, então, estamos trabalhando aí e está chegando a hora da colheita, tá certo? E é sábado que vem que começa com a graça de Deus. Né? Muito bem. Vamos abrir a palavra? Vamos abrir a palavra no livro do profeta Joel. Joel está depois de Daniel, né? Se passa Daniel, Oséias, já vem Joel. É Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Achou aí? Joel capítulo 2. Agora, antes de ler o texto, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema que vamos abordar é sobre as chuvas, né? As chuvas temporã e serôdia.
né? Esse é o tema que vamos abordar nesta manhã. Aliás, ontem, né, teve uma vigília aqui, não foi? Semana passada. E foi uma grande bênção aqui, né? Preparação já para as conferências. Então veja, irmãos, a profecia fala que nosso Senhor Jesus vive. Ele venceu o diabo, depois venceu a morte e a sepultura. Ele ressuscitou e retornou para a glória. Hoje é o nosso advogado, junto ao trono da graça. Mas ele prometeu voltar para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. E a profecia fala assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então ele vai vir com poder e grande glória. E esse sinal que vai aparecer no céu é uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da metade da palma da mão de um homem. Essa nuvenzinha vai aparecer ao oriente. A borda da nuvem é como fogo. Por cima da nuvem, o arco-íris. É uma nuvem viva, uma nuvem de anjos. E no meio da nuvem, Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa nuvem vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo até tomar conta de todo o céu. Então assim é a nuvem que rodeia o Salvador. Né? Então veja, quando ele voltar agora, ele vem com milhões e milhões de anjos, mas com poder e grande glória. E quando ele voltar para buscar os seus fiéis, não tem salvação para mais ninguém. Por quê? Porque a porta da graça já se fechou. Percebe? Por isso que resta tão somente lamentação. Vai ter uma lamentação geral, vai ser um horror para as pessoas que em tempo de graça de oportunidade de entregar a vida a Deus. Vai ser um horror. Não é? Ele não vai pisar na terra, vai ficar nas nuvens, porém todo olho o verá. Não é? Os anjos descerão até a terra para pegar os fiéis e levar a encontrar com ele nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é? Agora, daqui para frente, vamos apenas pontuar aqui, né, uma sequência de eventos finais. Porque cada um deles dá um estudo bíblico. Então veja, a profecia fala, irmãos, sobre a angústia entre as nações. E isso, em pequena escala, já acontece. E vai se avolumando daqui para o fim do mundo, viu? A angústia entre as nações. Você tem visto aí, né? Hoje temos cerca de 60 pontos de guerra no nosso planeta. Sem falar, né, a dependência de um país do outro. E você percebe hoje como está, né, em ebulição todo o nosso planeta. Né? Um país depende direto ou indiretamente do outro. Né? Então, a angústia entre as nações já existe e vai se avolumando daqui para o fim do mundo. Né? A profecia fala também sobre a sacudidura. A sacudidura também já existe, irmãos, e vai se avolumando daqui para o fim do mundo. O que é a sacudidura? É um peneiramento. E no peneiramento você chacoalha a peneira e abana, né? Aí o vento tira a palha e os grãos caem. E você chacoalha de novo e abana. E o vento tira a palha e os grãos ficam. E tem algumas impurezas que não saem com o vento. Tem que tirar com a mão mesmo. É um processo de separação. Então notem que a sacudidura já existe. Entende? E Deus prometeu sacudir a sua igreja e também sacudir as igrejas erradas. E quando Deus sacode a igreja verdadeira, o que sai da igreja verdadeira é a palha. Aquilo que não é autêntico sai. E quando Deus sacode a igreja falsa, o que sai de lá é o grão. No final vai se juntar o grão com o grão e a palha com a palha, e haverá um rebanho e um pastor, diz a profecia. Então, a sacudidura já existe. E o que é que causa sacudidura? São dois pontos principais. Primeiro, as provações. E segundo, a sã doutrina. São os dois pontos que causam sacudidura na igreja. Veja, numa provação, ou a pessoa é aprovada ou é reprovada. Não é? E se eu perguntasse aqui, quantos conhecem alguém que já esteve na igreja e não está mais? A maioria aqui levantaria a mão. Então você percebe que muitos foram sacudidos, não suportaram as provações e deixaram as fileiras de Deus. Estão fora da igreja hoje. É sacudidura. Entende? E outro ponto, então, é a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A justificação pela fé. Irmãos, ao longo do tempo, pessoas do seio da igreja têm se levantado contra a doutrina bíblica pregada pela igreja. E no final das contas, têm deixado as fileiras de Deus. Estão fora da igreja.
Hoje tem 2 pontos de sacudidura ao redor do mundo sobre doutrinas. Em especial 2 pontos. Quais são eles? Primeiro, a doutrina da Trindade e da personalidade do Espírito Santo. Então tem pessoas por aí que se acham no rei da cocada, achando que teve uma luz que ninguém teve até hoje, tem batido contra a doutrina da Trindade e da personalidade do Espírito Santo, e no final das contas tem deixado as fileiras de Deus. Estão fora do caminho. E outro ponto de sacudidura hoje é o perfeccionismo. Pessoas se levantando por aí pregando o perfeccionismo, que nós podemos ser iguais a Cristo nessa terra. Irmãos, isso é impossível. Mas tem sido um ponto de sacudidura, você sabe disso. Eu vou perguntar aqui, ó, tem alguém aqui que conhece alguém perfeito? Está vendo? Eu pergunto isso em multidões por aí afora. Não acho um. Mas tem pessoas por aí se levantando, pregando o perfeccionismo. E tem sacudido a igreja e muitos têm deixado as fileiras de Deus. Então notem que a sacudidura já existe. E vai se avolumando daqui para o fim do mundo, sabe? E muitos deixarão as fileiras de Deus, infelizmente. A profecia fala também sobre o ecumenismo. Então notem que o ecumenismo já existe também. E quem lidera isso no mundo é o Vaticano. O Vaticano trabalha fortemente, constantemente, para colocar todas as religiões embaixo do seu guarda-chuva. E as grandes igrejas da terra já declararam união ao Vaticano, se você queira saber. E esse Papa que morreu, o tal do Francisco, fez muito mais movimentos do que os outros. Então notem que o ecumenismo já existe. Hoje, as grandes igrejas da terra já estão unidas em 3 pontos doutrinários. Quais são os 3 pontos doutrinários que unem todos? É a imortalidade da alma, que a pessoa morre, mas não morre, que ele morreu aqui e está vivo em outro canto. Católicos, protestantes e espíritas creem que a pessoa morre, mas não morre. Que ele morreu aqui e está vivo no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E isso não é bíblico. E todos creem nisso. Outro ponto que une todos é o domingo como dia de guarda. Católicos, protestantes e espíritas creem que o domingo é o dia de guarda, e não é bíblico. E outro ponto que une todos é a língua estranha. Aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando, que ouve não sabe o que ela está dizendo. Católicos, protestantes e espíritas creem nisso. E não é bíblico. Então notem que o ecumenismo já existe. Aí a profecia fala que vai dar as igrejas vão se unir e vão dar as mãos ao Estado, à política. Aí forma a imagem da besta. Aí formada a imagem da besta, irmãos, aí volta a perseguição. Aí então vem, por lei, agora, a lei dominical. E quem não aceitar não vai poder comprar nem vender nada. Vai perder espaço na sociedade. Então notem que aí são pontos fortes de sacudidura, viu? Muitos que hoje estão na igreja e empurram a religião com a barriga, não suportarão esses momentos aqui, ó. Vão deixar para sempre as fileiras de Deus, viu? Porque não se consagram e não sobem a escada da santidade. Aí, praticamente junto com a lei dominical, vem o autoclamor. O que é autoclamor? É o povo de Deus cheio do poder do Espírito Santo, pregando destemidamente a verdade, nua e crua. E aí, irmãos, o povo de Deus cheio do Espírito Santo pregando a verdade, causa a sacudida final. Ou seja, as pessoas que estão na igreja verdadeira, que não são autênticas, deixam para sempre as fileiras de Deus. Enquanto que os que são sinceros, que estão em lugares errados, nas igrejas erradas, ouvem a verdade e abraçam e se juntam ao povo de Deus. Aí então, irmãos, se junta o grão com o grão e a palha com a palha. Esse povo que está fora hoje, a profecia chama de povo da hora 1/10. São as pessoas sinceras que estão em lugares errados, mas são sinceros naquilo que aprenderam. E essas pessoas se unirão ao povo de Deus, diz a profecia. E aí então, irmãos, acontece a sacudida final, né? E aí, em seguida, fecha-se a porta da graça. Aí quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva. Mas acabou o tempo de oportunidade. Aí, irmãos, em seguida, o fechamento da porta da graça, vem a ira divina, sem misericórdia, que a profecia chama de 7 pragas, que vai atingir quem? Os adoradores da besta. Aí, em seguida, a 7ª praga, acontece a volta de Jesus para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. E a partir da volta de Cristo, dá-se início no céu o período de
anos, né? Passaremos no céu. E depois a eternidade da terra renovada e transformada. Então aí está o quadro, né, da sequência de eventos finais daqui para o fim do mundo. E nós vamos tratar agora de um desses pontos aí. Vamos tratar sobre o alto clamor, que envolve as chuvas temporã e serôdias, né? Então vamos aqui agora para Joel 2, verso 23. Joel 2, 23. Diz assim, ó: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida o quê? Hein? Você achou o texto aí, não? É Joel 2, verso 23. Vamos ler de novo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, ou seja, povo de Deus, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida o quê, gente? A chuva. Fará descer como outrora, como antigamente, a chuva temporã e a serôdia. É promessa de Deus, está vendo? É promessa de Deus. Agora, veja o que diz no versículo 28. 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão o quê? Visões. Verso 29. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E em seguida fala o quê? Mostrarei prodígios aonde? No céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aí está a promessa, não é, de Deus. Agora veja o apelo que Deus faz, né, em cima dessa promessa. Veja Oséias 6:3. Tá, antes de Joel aí tem Oséias, tá? Antes de Joel. Oséias 6, verso 3. Aqui está o apelo de Deus, para você e para mim. Diz assim, olha, 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, veja, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como o quê? Como a chuva serôdia que rega a terra. Então aqui está, irmãos, a promessa, e aqui está o apelo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, ninguém foi chamado para o fracasso. Nós somos chamados para a vitória. Fomos chamados para subirmos a escada da santidade. Entende? É para frente e para o alto. Conheçamos e prossigamos. Não pode parar. Irmãos, o mundo tem muitas distrações. Não tem? Muitas distrações. Mas nós não podemos parar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque a sua vinda é certa. E a chuva serôdia vem. Quer queira, quer não queira, a chuva serôdia vem. Agora veja um outro apelo que Deus faz. Em Zacarias 10, verso 1. Zacarias está imediatamente antes de Malaquias. Então, antes de Mateus tem Malaquias, e antes de Malaquias tem Zacarias. Zacarias 10, verso 1. Aqui tem outro apelo de Deus. Diz assim, olha, Zacarias 10, verso 1. Diz assim, ó, pedi ao Senhor o quê? Chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens o quê? Aguaceiro, e a cada um erva no campo. Então, o que Deus fala? Filho, peça. Ei, peça. Está vendo? Pedi ao Senhor chuva. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Porque o Senhor é quem faz as nuvens de chuvas. Ele é quem dá chuvas copiosas aos homens. E a cada um erva no campo. Então, notem, meus amigos, que Deus prometeu. Agora, vamos aqui para a tela. Não é? A pergunta, o que é chuva temporã?
o que é chuva serôdia, né? E como Deus usou essas duas chuvas para exemplificar a obra do Espírito Santo na vida do seu povo. O que os discípulos fizeram para receber o poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste? E quais os perigos que corremos pela falta de comunhão com Deus? E o que devemos fazer para recebermos o Espírito Santo em forma de chuva serôdia? Então, nosso tema está baseado nessas questões. Então, vamos aqui agora à definição. Né? Então, duas chuvas, temporã e serôdia. O que é chuva temporã? São as primeiras chuvas. E o que é chuva serôdia? São as últimas chuvas. Normalmente, a chuva temporã é uma chuva fraca. E a serôdia, uma chuva forte. Então, notem que aí está a definição. Não é? Essas duas chuvas com essa nomenclatura não são muito conhecidas no Brasil, mas na Palestina não só são muito conhecidas, mas almejadas, especialmente pelos agricultores. Então, quando o agricultor tomba a terra, passa a grade na terra e lança semente, ele ora a Deus para que Deus mande que chuva? A chuva temporã. Por quê? Porque vai regar a face da terra e vai fazer com que a semente possa germinar. E a plantinha possa nascer. Aí depois que a plantinha nasce, o agricultor ora para que Deus mande que chuva? Não. Ainda a temporã. Por quê? Porque a chuva serôdia pode arrebentar a plantação. Entende? Então mesmo depois que a plantinha nasce, ela necessita continuar recebendo a chuva temporã. Por quê e para quê? Para crescer, se fortalecer e dar frutos. Então notem que a plantinha recém-nascida não está preparada para receber a chuva serôdia. Então depois que ela nasce, ela precisa continuar recebendo a ação do sol, do vento, através das raízes, tirar os nutrientes da terra e receber a chuva temporã para crescer, se fortalecer e dar frutos. Aí quando a planta já está crescida, fortalecida, a vagem pendurada e o grão cheio na vagem, aí sim, o agricultor orar para que Deus mande a chuva serôdia. Por quê? Porque a chuva serôdia, veja, a primeira é para a germinação da semente, tá certo? Ali acontece a germinação, né? E a plantinha nasce, aí vai crescendo, né? E se fortalecendo. Aí quando a planta já está bem crescida, né? Já com a vagem pendurada e o grão cheio na vagem, aí então é necessária a chuva serôdia, porque é para o amadurecimento do grão para a colheita. Essa é a função da chuva serôdia. Ela só vem quando a planta já está fortalecida, a vagem pendurada e o grão cheio na vagem, está dando frutos. Interessante, né? Então a chuva serôdia vem quando a planta está fortalecida e dando frutos. Não se esqueçam disso. Aí para o amadurecimento do grão e para a colheita, vem então a chuva serôdia. Então Deus prometeu essas chuvas, né? Na vida do seu povo. Agora, vamos avançar aqui, ó. Como é chamada a igreja de Deus na Bíblia? Veja aí, 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Como é chamada a igreja de Deus na Bíblia? Diz assim, ó. 1 Coríntios 3:9. Está escrito assim, olha. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Que mais? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, irmãos, são chamados de cooperadores e também lavoura de Deus. Edifício de Deus. Né? Então, notem que a igreja, ela também é conhecida como lavoura de Deus. Então, notem que cada pessoa que está recebendo estudo bíblico, escutem,
está sendo alcançada pelo Espírito Santo em forma de chuva temporã. Está vendo? Escuta, uma pessoa que está recebendo estudo bíblico está sendo alcançada pelo Espírito Santo em forma de chuva temporã. Aí quando a pessoa entende o plano da salvação, aceita Jesus e se batiza, ela foi alcançada por que chuva? Temporã. Porque ela nasceu de novo. Germinou, brotou, nasceu. Aí depois que a pessoa se batiza, ela tem duas opções, ou cresce ou morre. Assim como uma plantinha recém-nascida, irmãos, tem duas opções, ou cresce ou morre. Assim também é que aceita Jesus e se batiza. Tem duas opções, ou cresce ou morre. E assim como a plantinha recém-nascida precisava continuar recebendo a ação da chuva temporã, a ação do sol, do vento, e através das raízes, retirar os nutrientes da terra, para crescer, se fortalecer e dar frutos, assim também é quem aceita Jesus e se batiza. É necessário, irmãos, que depois que a pessoa se batize, continue recebendo o Espírito Santo dia após dia, em forma de chuva temporã. É necessário que a pessoa que aceita Jesus continue estudando a Bíblia diariamente, recebendo o poder da palavra. É necessário que a pessoa continue orando, sendo homem de oração, mulher de oração, e continue cantando hinos e frequentando a igreja. É um processo, sabe? É um processo. Você foi chamado, eu fui chamado para subirmos a escada da santidade, entende? É um processo, não é assim, é um processo. Por isso que fala assim, conheçamos e prossigamos, porque é um processo. Entende? Aí quando a pessoa já está fortalecida e dando frutos, aí sim é necessária a chuva serôdia. Mas é um processo, né? Então a pessoa que aceita Jesus precisa continuar crescendo, sabe? E tem gente, irmãos, que entra para a igreja e não cresce, não sobe a escada da santidade. Tem pessoas que entram para a igreja, irmãos, mas falam palavrão. Tem ou não tem? Pois é. Tem gente que entra para a igreja, irmãos, e bate na esposa. Você sabe que tem esposa que merece apanhar, né? Mas não pode bater. E tem marido que merece apanhar também, mas não pode bater. Irmãos, nós somos chamados, sabe, para a vitória, não para o fracasso. Então temos que subir a escada da santidade, sabe? E isso, para isso, exige a comunhão com Deus. E esse é o único esforço que Deus pede, sabia? Ó, ninguém vai ser salvo pelas obras, escuta bem, mas tem um esforço que Deus pediu para a gente fazer. Esse esforço que Ele pediu é estar aos pés de Cristo, é romper barreiras para estar aos pés de Cristo. E quem vai entrar no céu são essas pessoas, que rompem barreiras para estar aos pés de Cristo. Entende? Esse vai para o céu. Porque aí, então, vai subir a escada da santidade. Então, somos chamados de lavoura de Deus. E Deus chamou para o crescimento, né, para o fortalecimento. Agora, veja o processo. Né, veja o processo. Então, diante da promessa das chuvas temporã e serôdia, como devemos proceder? Veja agora Tiago 5, verso 7. Aqui está o processo. Ó. Tiago 5, verso 7. Tiago 5, verso 7. Aqui mostra exatamente esse processo, viu? Diz assim, ó. Tiago 5, final da Bíblia, bem no final da Bíblia aí, depois de Hebreus. Logo depois de Hebreus, antes de Pedro, você acha Tiago. Tiago 5, verso 7. Diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes. Até quando? Até quando? Até a vinda do Senhor. Veja, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, ou temporã e serôdia. Está vendo? Então, há um processo. Percebe? Há um processo. Né? O agricultor planta e há um processo. Né? Assim também, irmãos, somos nós. Há um processo. Agora, meus amigos,
Jesus, quando esteve na terra, ele falou sobre a importância de uma pessoa ser alcançada pelo Espírito Santo em forma de chuva temporã. Vamos ler. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 3. Aqui em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Aqui fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Né? Você já ouviu falar de Nicodemos, né? Era um líder religioso muito conceituado. Mas ele começou a olhar para Cristo e percebeu que estava perdido e precisava de perdão. Ele planejou ir até Cristo. Aí disse a profecia que ele foi à noite para ninguém ver, mas foi. Aí chegando diante de Cristo, ele foi para confessar os pecados e pedir perdão, e falar, Senhor, estou perdido. Mas chegou diante de Cristo, o que aconteceu? O orgulho subiu para a cabeça. Ele não conseguiu confessar os pecados. E começou a elogiar Jesus, elogiar Jesus, elogiar Jesus. Mas Cristo conhecia o coração dele e sabia por que ele tinha ido até ali. E Cristo ignorou a conversa dele completamente. Falou, Nicodemos, você não veio aqui para isso. Você veio aqui porque você está perdido. E aí ele disse assim no verso 3, capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Cristo foi muito direto, falou, Nicodemos, o que você precisa não é me elogiar. O que você precisa é nascer de novo. E tem mais, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino de Deus. Então, irmãos, Cristo foi muito claro. Se uma pessoa não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. Agora, pensa bem. O que significa ver o reino de Deus? Porque se uma pessoa não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. Agora, o que é ver o reino de Deus? Irmãos, ver o reino de Deus é enxergar além do material e além do carnal. E ter sabedoria para se desviar do mal. Entende? Uma pessoa que não nasce de novo não consegue enxergar além do material e além do carnal. E facilmente cai na arapuca do diabo. Porque ele age carnalmente. Agora, uma pessoa que nasceu de novo, ele enxerga além do material e além do carnal. E tem sabedoria para se desviar do mal. Uma pessoa que não nasceu de novo não consegue entender a outra que nasceu de novo. Fala, se fosse comigo, eu não tenho sangue de barata. Mas o cristão não tem sangue de barata. O cristão é sábio. Ele enxerga além do material e além do carnal. É diferente. Entende, irmãos? Agora, uma pessoa que não nasceu de novo, não age com sabedoria. Entende? Então, vamos imaginar aqui, como que é o nome do irmão? Kleberson. Eberson. Vamos imaginar que o irmão Eberson venha me agredir, com palavras ou fisicamente. Se eu nasci de novo e estou em comunhão com Deus, recebendo o Espírito Santo dia após dia, logo eu percebo que o Eberson não está bem espiritualmente. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou orar por ele, para que Deus possa abençoá-lo. Porque eu sei de uma coisa, se Jesus entrar no coração dele, resolve todo o problema. Porque a questão não é carnal, é espiritual. Entende, irmãos? Uma pessoa que está guiada pelo Espírito Santo não vai agredir a outra. Jamais. Então eu vou orar por ele. Agora, se eu não estiver guiado pelo Espírito Santo e ele vier me agredir, o que eu vou fazer? Eu vou agredir ele também. E vai resolver o problema? Não, vai complicar mais ainda. Eu posso desabafar carnalmente, é verdade. Mas não resolve. E por trás está o diabo que bate palmas. Beleza, é isso que eu queria. Está vendo, irmãos? Então, aqui está a importância de uma pessoa ser alcançada pelo Espírito Santo de forma de chuva temporã. Ele enxerga o reino de Deus. Sabe? Ele tem uma visão ungida pelo Espírito Santo. E ele serve a Deus pela fé, crendo que ele existe. E sem nada para representá-lo. E uma pessoa que não nasceu de novo não consegue. Entende, irmãos? Servir a Deus pela fé. Então, aqui está a importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Agora, Nicodemos falou assim, Senhor, eu já sou velho, olha o meu tamanho. O senhor acha que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E aí Jesus falou assim, não é isso que eu estou falando. Aí Cristo explicou para ele o que é nascer de novo. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Cristo agora explicou para ele, falou assim, Nicodemos, ó, que você precisa de uma coisa só, me aceitar como Senhor e Salvador e ser batizado nas águas. Entende? E viver para a honra e glória de Deus. Isso é nascer de novo. Então, irmãos, uma pessoa que não foi alcançada pelo Espírito Santo não passa por esse processo. Então, aí está a importância. Então, há um processo, irmãos. Você sabe? Veja, Deus chama e é necessário ter paciência. E que mais? Perseverança. Nós temos que subir a escada da santidade. Ninguém foi chamado para o fracasso. Há um processo. Deus prometeu e a chuva serôdia vem. Quer queira, quer não queira. Agora, todos que estamos aqui já fomos alcançados pelo Espírito Santo. Todos. Agora, Deus tem uma advertência para você e para mim. Veja aí, Efésios 4:30. Aqui está a advertência. Logo depois de Coríntios tem Gálatas. Logo depois de Gálatas tem Efésios. Efésios 4:30. Aqui está a advertência de Deus. Para todos que fomos alcançados. Diz assim, ó. Efésios 4:30. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ó, agora que você aceitou Jesus, escuta, toma cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Então, notem que o Espírito Santo pode ser entristecido. E como é que uma pessoa pode entristecer o Espírito Santo? No verso 31, tem uma lista de atitudes que entristecem o Espírito Santo. Veja aí, verso 31, ó. Longe de vós, toda o quê? Amargura, e que mais? E cólera, e que mais? E ira, e que mais? E gritaria, e que mais? E blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Então, irmãos, aqui tem uma lista de atitudes que entristecem o Espírito Santo. Longe de vós, toda a amargura. Você já viu um crente amargo? Então, não combina. Irmãos, uma pessoa só vive reclamando da vida, não vai entrar no céu. E por quê? Porque não reconhece as bênçãos de Deus na sua vida. Irmãos, Cristo é vitorioso. E aquele que aceitou Jesus é vitorioso. Nele e por ele. Então ninguém foi chamado para ficar se lamentando. Entende? Então lembre-se que a amargura entristece o Espírito Santo. Então se você vive reclamando da vida, para de reclamar. Porque o salário do pecado é o quê? Então nós não merecemos nem a vida. Então você não merece nem a vida, nem eu. Entende? Então tem que agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Porque não só estamos vivos, estamos com condições de vida. Temos o pão de cada dia, temos água para beber, temos roupa para vestir, quem sabe um sofá para sentar, uma casa para morar, enfim, não merecemos nada. Então temos que agradecer, agradecer e agradecer. Então, irmãos, a amargura entristece o Espírito Santo. Então, um crente amargo não combina. Em seguida, a amargura, vem o quê? Vem a cólera. O que é cólera? É raiva. Irmãos, um crente raivoso, já viu? Que dá coice até no vento? Não combina, irmãos. Não combina. Você sabe que tem uma doença que dá nos cães, chamada raiva. E todo ano o bicho tem que ser vacinado, né? Uma vacina chamada antirrábica. Então, notem que a raiva entristece o Espírito Santo. Né? Agora, em seguida, vem o quê? A ira. A ira é muito amiguinha da raiva. Irmãos, a ira humana entristece o Espírito Santo. A ira humana. Você já viu uma pessoa irada? Ela fica cega, perde a razão. É capaz de arrebentar copo ou prato no chão, ou na cabeça de alguém. Uma pessoa irada é capaz de matar a outra. Por isso que a ira humana entristece o Espírito Santo. Né? Agora, tem a ira divina. E qual é a ira divina? A ira divina é a indignação pela injustiça. Entende? Por isso que fala assim, ó, irai-vos e não pequeis. Como é que uma pessoa pode se irar e não pecar? O cristão não é bobo e não aceita a injustiça.
mas não perde a razão por isso. Então, irai-vos e não pequeis. Não é? Então, com os pés no chão, vai agir e vai resolver. Então, a ira humana entristece o Espírito Santo. Em seguida, a ira vem o quê? Hein? A gritaria. Temos aqui outra atitude que entristece o Espírito Santo. A gritaria. E quando fala de gritaria aqui, a gente pensa no quê? Nas igrejas pentecostais. Não é que ficam gritando. E está tudo errado mesmo, viu? Não é para ser assim o culto, não. Então, isso aí entristece o Espírito Santo. Mas não é só isso. Quando marido e mulher estão com os ânimos exaltados, grita com o filho grita com o pai, mãe grita com o filho grita com a mãe, entristece o Espírito Santo. Então, no nosso ambiente, irmãos, não pode ter o quê? A gritaria. Porque entristece o Espírito Santo. E depois da gritaria vem o quê? Blasfêmia. O que é blasfêmia? É quando o ser humano pega para si as prerrogativas divinas. Quando alguém de alguma forma se coloca no lugar de Deus e pega a glória para si, não atribui a Deus. Entende? Isso entristece o Espírito Santo. E em seguida a blasfêmia vem o quê? Toda a malícia. Irmãos, a malícia que fala aqui não é somente no âmbito sensual, que é também, porque sabe que a malícia é abrangente, envolve também os negócios da vida. Quando alguém dá um despertalhão para tirar proveito de alguém. Então, tudo isso entristece o Espírito Santo. Né? Então, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Temos que subir a escada da santidade. Está entendendo? Temos que crescer, nos desenvolver. Agora, no dia de Pentecoste, Deus derramou o Espírito Santo, não foi? E com um sermão de Pedro, um estudo bíblico que ele deu, um estudo bíblico, bastou 3.000 pessoas. Você pensa nisso? Foi um estudo bíblico só que ele deu, e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Agora eu pergunto, no dia de Pentecoste, foi chuva? Você hoje. Agora, sabe o que é que assusta? É que, quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, a liderança da igreja estava tão mal espiritualmente que não entendeu a obra de Deus. Sabia? E sabe o que está escrito? Que a chuva serôdia vai ser derramada e muitos nem vão ver. Isso é que assusta. Eu fico pensando, será que a chuva serôdia está caída e não estou vendo? Porque, irmãos, pensa bem, ó. Se no dia de Pentecoste, com um estudo bíblico, passou 3.000 pessoas, eu pergunto, se fosse hoje, passaria na comissão da igreja? Pensa bem, deu um estudo bíblico, 3.000 pessoas se converteram. Aí vai passar na comissão da igreja. Você acha que passaria? Imagina! Não pode passar não, recebeu só um estudo bíblico. Você está vendo? Sabe, irmãos, ao longo do tempo, nós, com boa intenção, fizemos coisas boas. Mas nós queremos agora condicionar Deus às nossas coisas que fizemos. Queremos colocar Deus dentro do nosso sistema. Esse é o problema. Escuta, o Espírito Santo trabalha, irmãos, além de nós e apesar de nós. Escuta bem isso. O Espírito Santo está trabalhando com todo mundo aí, ó, com Bíblia ou sem Bíblia, sabia? Nunca se esqueça disso. Não é você e nem eu que levamos Deus às pessoas. Deus já está lá. Deus já está lá. Trabalhando nos corações. Entende? E nós temos que considerar isso. Que o Espírito trabalha além de nós e apesar de nós. Aí o que nós fizemos com boa intenção? Criamos estudo bíblico. Aí em cada estudo tem cerca de 10 textos bíblicos, não tem? Em cada estudo bíblico? Tem 10 textos bíblicos, ou mais. Aí a pergunta que surge é, quem falou que uma pessoa precisa de 10 textos bíblicos para entender e aceitar um assunto? Tem pessoas que precisam de 10 mesmo. Outros precisam de 20. Outros precisam até de 50. Mas tem pessoas que precisam de um só. E já resolve.
Por exemplo, o eunuco precisou do quê? Tirar uma dúvida. É isso que ele precisou. Ele estava lendo lá, não estava entendendo, falou, está falando de quem aqui? Aí Filipe, evangelista, encostou e falou assim, rapaz, aqui é o Messias. Puxa vida, eu não estava entendendo isso não. Olha. Puxa, agora eu entendi. Eu posso ser batizado? Pode. Foi lá e batizou ele. Então, o eunuco precisou tirar uma dúvida só. E tem pessoas assim hoje ou não tem? Tem ou não tem? Então, se nós não tivermos a mente aberta, a visão ungida pelo Espírito Santo, nós não vamos cooperar com Deus. Porque não vamos entender esses casos. Que o Espírito Santo está trabalhando por aí. Entende, irmãos? Aí nós criamos um bloco de estudo. E cada bloco tem 28 estudo bíblico. Aí nós falamos o quê? A pessoa só pode ser batizada com 28 estudo bíblico. Olha o que nós fizemos. Aí criamos outro bloco que tem 18. Aí chegou e falou assim, não, tem que ser 18 para batizar. Aí criamos outro bloco que tem 12. Aí chegou e falou, tem que ser 12. Você está entendendo o que nós fizemos? Então nós, irmãos, muitas vezes, sem querer, atrapalhamos a obra do Espírito Santo. Porque queremos colocar Deus no nosso sistema. E não é assim a coisa. Cada caso é um caso. E nós temos que entender isso. Cada caso é um caso. Porque cada um tem uma estrutura psíquica. Cada um, irmãos, tem um caráter formado. E uns estão mais abertos ao Espírito Santo, outros estão mais fechados. Uns precisam de marteladas maiores, outros não. Você pode notar, tem pessoas que você encontra, parece que está pronta. Outros dão um trabalho para a gente, para poder aceitar Jesus e se batizar. Cada caso é um caso. Olha aqui, ó, minha esposa está aqui. Nós só recebemos 3 estudos bíblicos. A pessoa foi na nossa casa 3 vezes assim, ó, 1, 2, 3. Ele faltava muito, aí pedimos o bloco de estudo bíblico que ele deu. Aí começou a estudar tudo sozinho. E cada estudo eu ficava impressionado. Aí chamamos o Pedro, nosso irmão. Meu irmão falou, Pedro, preenche nossa ficha de batismo aí. E assim nós fomos batizados. E estamos aqui até hoje pela graça de Deus. Então cada caso é um caso. E temos que entender isso. Então nota, irmãos, que no dia de Pentecoste, Deus derramou o Espírito Santo e com um estudo só, 3.000 se converteram e foram batizados. Não é? Agora, irmãos, veja a reação da liderança no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, verso 13. Atos 2, 13. Dá uma olhada. Atos 2, 13. Olha a reação da liderança. Que não estava bem espiritualmente. 2:13. Diz assim, ó. Atos 2:13. Outros, porém, zombando, diziam o quê? Estão embriagados, estão bêbados. Essa foi a reação da liderança, hein? Aí Pedro se levantou. Olha o versículo seguinte, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Então Pedro falou o quê? Ei, ninguém está bêbado aqui. Ei, ninguém está bêbado aqui. É a 3ª hora do dia. E que horas que é a 3ª hora do dia? 9 da manhã. Então sempre que aparecer na sua Bíblia assim, ó, 1ª hora, 3ª hora, 6ª hora, 9ª hora, soma com mais 6. E vai saber que horas que é nosso relógio. Então falou assim que era a 3ª hora. 3 mais 6? 9. Era 9 da manhã quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E Pedro falou o quê? Ninguém está bêbado aqui não. Aí Pedro explica o que foi que aconteceu. Olha o versículo seguinte. Versículo 16. Ele explica o que aconteceu, ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. Você lembra que o primeiro texto que lemos hoje, o primeiro texto foi de Joel? Então, Pedro fala assim, aqui está cumprindo a profecia de Joel. Aí Pedro repete a profecia. Olha o versículo seguinte, verso 17. E acontecerá quando? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está vendo? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Verso 18. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então aqui está, irmãos, Pedro falando, olha,
ninguém está bêbado. Aqui é a profecia de Joel que está se cumprindo. Agora, sabe o que diz aí? Que Deus derrama o Espírito sobre quem? Sobre quem que derrama o Espírito Santo? Sobre toda a carne. Ah, mas não é só sobre o povo de Deus? Não. É sobre toda a carne. E de modo especial sobre os servos e as servas. Para quê? Para promover o encontro. Irmãos, não somos nós que levamos Deus às pessoas. Deus já está lá. Nunca se esqueça disso. E Deus promove encontros. A pessoa que está lá quando recebe o Espírito Santo fica com fome e sede da verdade. Aí Deus pega uma pessoa que foi iluminada por Ele já, para encontrar com essa pessoa, para ajudar ela. Entende? É assim que Deus trabalha. Meus amigos, uma vez, eu batizei uma pessoa que nunca tinha pisado na igreja adventista do sétimo dia. E não passaria em comissão nenhuma, com certeza. Porque como é que vai batizar uma pessoa que nunca pisou na igreja? Não tem condições. Mas uma vez eu batizei uma pessoa assim. Mas como é que foi a circunstância? Eu estava fazendo conferência em Buda das Artes, na zona sul de São Paulo. E aí então o secretário da associação, que era o pastor Ivo, falou assim: pastor Antônio Gonçalves, você pode cuidar do culto de quinta-feira aqui na associação? Eu falei: posso. E o culto é das 7h30 da manhã até as 8 da manhã. Todo dia tem um culto antes de começar o expediente. Aí então ele falou assim: conta um testemunho. E eu fiquei pensando: que testemunho que eu vou contar? Aí pensei, e falei assim: eu vou fazer um batismo. Né? Um batismo. Aí combinei com um casal que estava decidido pelo batismo na conferência. Falei: vocês topam se batizar no escritório da igreja, na associação, às 7h30 da manhã, na quinta-feira? Topamos. Tá bom. Ficou tudo certo. Aí quando foi na quarta-feira, eu estava na minha sala, tocou o telefone. Era a recepcionista da associação. Pastor, chegou um jovem aqui que quer tirar dúvidas sobre o batismo. Você pode atendê-lo? Falei: posso. Aí o jovem subiu, foi na minha sala, falou assim: olha, eu fui para Minas Gerais com meus parentes da Assembleia de Deus, e lá me abriram a mente sobre Deus. Mas voltando de lá, eu recebi um DVD, e comecei a assistir, e percebi que meus parentes estão todos errados. E a partir desse momento, ele falou: todas as noites eu sonho com Jesus me chamando para ser batizado. Falei: rapaz, o batismo é amanhã cedo. Ah, é? Falei: é. E eu posso batizar? Falei: pode. Ele vibrou. Falei: senta aí, eu vou preencher a sua ficha. Aí peguei a ficha de batismo e comecei a preencher. E cada item da ficha eu abria a Bíblia e mostrava o fundamento para ele. E ele aceitava de bom grado. Tudo. Todos os assuntos da ficha. Sobre conduta cristã, sobre joia, brinco, tudo. Expliquei tudo para ele. Piercing, tudo. Roupa, sobre o dom de profecia. Expliquei sobre alimentação limpa e imunda, tudo. Ali, demorei com ele. E ele entendeu, aceitou tudo. Aí no final ele assinou a ficha e triste falou assim: só tem um item aí que eu não posso batizar. Falei: o quê? O sábado. Eu trabalho no sábado. Falei: então, meu amigo, nós temos que orar para Deus te conceder o sábado livre, para você se batizar. Aí ele ficou triste. Aí, antes de sair da minha sala, eu perguntei: mas qual é o seu expediente? Ele falou assim: eu trabalho das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu perguntei: na sexta-feira? Das 7 às 4. Perguntei: no sábado? Ele falou: no sábado é à noite. Eu falei: mas que horário? Ele falou assim: é às 8 da noite, que meu patrão às vezes faz evento. Eu falei: mas durante o dia? Não tem nada. Eu falei: rapaz, então você tem o sábado livre. Aí ele falou assim: então eu posso batizar? Falei: pode. Ele vibrou de novo. Na quinta-feira de manhã, cheguei lá mais cedo, ele já estava lá fora com a mochila me esperando. E aí então entramos, fizemos o culto, batizamos o casal e esse jovem. Mas quando eu preenchi a ficha de batismo dele, eu percebi que ele morava no Jardim das Palmeiras. Aí eu liguei para o pastor das Palmeiras. Falei: pastor, chegou um jovem aqui assim, assim, assim. Ele falou assim: pode batizar que eu cuido dele. Aí tinha uma irmã na associação que frequentava as Palmeiras. Chamei ela: irmã, vem cá. Esse jovem chegou assim, assim, assim. Eu vou cuidar dele, pode batizar. E assim, irmãos, depois do batismo, ele passou a frequentar a igreja. Até então eu não tinha ido. Veja como tudo aconteceu. E aí, irmãos, depois de 2 anos do batismo desse jovem, eu fui fazer uma conferência de 30 noites na igreja das Palmeiras.
Cheguei lá, o jovem que mais levou pessoas ao batismo foi aquele jovem. Estava dando estudo para muitas pessoas já. Ó. Mas se fosse passar numa comissão da igreja, passaria? Não. Por quê? Nunca pisou na igreja. Então tem coisa que Deus faz que foge à razão humana. Foge à regra. Então estou falando que não é regra, tá certo? Mas é algo que aconteceu que foge à regra. E acontece, como aconteceu. E se não tivermos a mente aberta, vamos travar a obra de Deus. Percebe? É nisso que eu estou agora explicando. Temos que ter a mente aberta para cooperar com Deus, com a obra do Espírito Santo. Entende, irmãos? Porque tem líder da igreja que nem frequenta a igreja e depois quer opinar contra o batismo. Você sabia disso, não? Tem líder que não frequenta a igreja adventista, direito, e chega numa comissão e ele quer travar o batismo. Porque não está consagrado, não está vendo a obra de Deus, não está vendo o Espírito Santo. Como é que vai cooperar? Eu fui pastor em São Paulo, ali no distrito, e lá teve um ancião, eu fazia no meu distrito, 30 noites em cada igreja, de conferência. E eu ia para a casa do povo. Irmãos. Sabe? E batizava muita gente. Aí um dos anciãos começou a falar mal de mim, para os outros anciãos, que eu estava batizando pessoas que não frequentavam a igreja, e pessoas despreparadas. Aí um ancião me contou. Aí eu reuni todos eles e perguntei para ele assim: fulano, você está falando aí que eu estou batizando pessoas despreparadas. Queria que você me apontasse uma só, que eu batizei fumando, bebendo, adulterando, qualquer coisa assim. Aí ele ficou quieto, e eu esperei. Eu falei, tenta lembrar aí de algum que eu batizei assim. Lembra aí. E ele não lembrava. Eu falei, tá vendo? Você não lembra de um. Agora você está falando aí também que eu estou batizando pessoas que não frequentam a igreja. Me aponta um só que eu batizei que não frequenta a igreja. E ele ficou calado. Eu falei, lembra aí, tenta lembrar de alguém. E não lembrava. Eu falei, tá vendo? Aí eu perguntei, você estava aqui na quarta-feira, na igreja? Ele disse, não. Eu falei, o interessado estava. Perguntei, no domingo estava na igreja? Ele disse, não. Mas o interessado estava. Eu falei, então é você que não está frequentando a igreja, rapaz. Não é o interessado. Entende, irmãos? Então, tem casos assim. Então, irmãos, Deus prometeu a chuva serôdia, mas tem que ter um processo de crescimento, senão não é possível a pessoa receber. E para terminar, irmãos, aqui, veja, o que foi que os discípulos fizeram para receber o poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste? E o que é que nós devemos fazer hoje para recebermos o poder? Veja aí, Atos capítulo 1, versículo 14. Aqui está, irmãos, o ponto fundamental que eles fizeram para receber o poder, sob a ordem de Cristo, né? Verso 14. 1, verso 14. Todos esses perseveravam como? Unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui está, irmãos, o processo, ó. Eles se uniram em oração por um propósito. E quando a igreja se une em oração por um propósito, Deus derrama o poder. Se unir em oração. Irmãos, quando se une em oração por um propósito, Deus opera primeiro em nós, sabia? Porque no andar da carruagem, irmãos, um começa a cotovelar o outro dentro da igreja. Inveja, orgulho, egoísmo. E se esquece que a missão está lá fora. O povo está sem rumo aí, perdido. E nós fomos chamados para cumprir uma missão. E a missão não está dentro da igreja. Claro, precisa preservar o que tem. Mas a missão está lá fora. Mas se não tomarmos cuidado, irmãos, vamos começar agora um marcar o outro, sabe? E não pode acontecer isso. Nós todos fomos chamados para uma caminhada espetacular. E um tem que ajudar o outro. Se alguém se fracassar, temos que levantar. Se alguém cair, tem que levantar. É assim que tem que fazer na caminhada. E então, irmãos, aqui está o processo. Se unir em oração por um propósito. E aí, então, irmãos, Deus derramou o poder. Então temos que nos unir em oração para cumprir a missão. Lembre-se disso. A missão está lá fora. E o último texto que vamos ler agora, que está em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Olha o que está escrito aqui. Hebreus 10, 25. Diz assim, ó. Hebreus está no finalzinho da Bíblia, né? Depois de Timóteo aí,
De Tito, você acha Hebreus. Hebreus capítulo 10 e verso 25. Diz assim, ó. Não deixemos de quê? De congregar-nos, como é costume de alguns. Veja, antes façamos o quê? Admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima? É a volta de Cristo. Então não deixemos de quê? De congregar-nos. Irmãos, ó, se tem um esforço que temos que fazer, irmãos, agora, é estar na presença de Deus. E em comunhão com os irmãos. E um ajudar o outro, escuta bem. Um ajudar o outro nas suas lutas e necessidades. Então temos que congregar. A verdadeira religião se faz em casa e no dia a dia. Nunca se esqueça disso. Só tem culto 3 vezes por semana aqui, sim ou não? Quarta, sábado e domingo. Mas a semana não tem 3 dias. A semana tem 7 dias. Então você vê que tem mais dias que você fica fora da igreja do que na igreja. 3 dias só. Se você faltar um, só tem 2. Se faltou 2, só tem 1. E tem gente que só vem no sábado porque não pode fazer outra coisa. Se pudesse, nem no sábado viria. Infelizmente. Veja. Então, a verdadeira religião se faz em casa no dia a dia. Mas não pode deixar de congregar. Porque uma coisa não subsiste sem a outra. É impossível. Então tem que ter uma coisa com a outra. E se tem um esforço que devemos fazer, é esse. Lembra quando você era do mundão? Como é que você se esforçava para as coisas do mundo? Pois é. Agora que você aceitou Jesus, tem que se esforçar para as coisas de Deus. Ah, o culto está demorando. Mas quando estava no mundo lá, eu passava a noitada no funk. Ia para o estádio de futebol lá, ó, e saía de lá 11 da noite, 11h30 da noite, e contava vantagem ainda do time. Agora que aceitamos a Jesus, irmãos, agora temos que, sabe, prezar. Agora não pode fazer corpo mole. Entende? Deus não chamou ninguém para o fracasso. Então não pode deixar de congregar. Meus amigos, Deus, Ele chama o seu povo para uma comunhão estreita. E quem vai entrar no céu não são os perfeitos, não tem ninguém perfeito. São aqueles que aceitam o perfeito e se esforçam na direção correta. Por isso Jesus fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. E ele fala aqui, irmãos, para Laodiceia mesmo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. É preciso ouvir e abrir. E ele está batendo, viu? E ele pode mudar e moldar o caráter. E só ele pode fazer isso. Mas é preciso ouvir e abrir. E nessa manhã, ele está batendo a porta do seu coração. Deus prometeu a chuva serôdia. Ela vem. Quer queira, quer não queira. Se tiver fraco, vai ser arrancado. Se tiver forte, vai fazer bom proveito. Agora, tem pessoas, irmãos, que estão assim, ó. Deus fala, mas está em outro mundo, em outro patamar. E não ouve. Mas aquele que ouve, irmãos, recebe a direção. E ele aponta a direção. Ele aponta o caminho. E ele diz, eu sou o caminho. Meus amigos, Deus chama cada um para seguir a verdade. Tão somente a verdade e nada mais que a verdade. E Deus quer que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. E quem não é batizado, Ele chama para ser batizado. Por quê? Porque o batismo faz parte do processo. Faz parte do preparo. E por isso, irmãos, queremos convidar o Fabrício. Cadê o Fabrício? Onde está o Fabrício? Está aqui? Hein? Pode entrar já direto aí, então. O Fabrício, irmãos, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Porque ele entendeu a palavra. E ninguém pode entender a palavra se não for pelo Espírito Santo. E ele não só entendeu, mas ele aceitou. Aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele se arrependeu dos seus pecados. E agora, ele vai sepultar a velha vida
nas águas, representando o sepultamento de Cristo em seu favor. Porque o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. O que se passou com Cristo, né? E a pessoa só pode ser batizada quando aceita a morte de Cristo em seu favor, o sepultamento em seu favor e a ressurreição em seu favor, né? Parabéns, viu? Essa é a melhor decisão da sua vida, viu? E você agora vai ser usado por Deus mais ainda para pregar o evangelho, porque você vai ser ungido para evangelizar. Tem familiares dele aqui, não? Cadê os familiares? Olha aí, que bênção. Se quiser vir aqui ver de perto o batismo, pode vir aqui, ó, pode subir aqui. Pode vir. Fabrício, você crê que há um único Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. E você aceita a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus? Bênção. E você crê que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz foi suficiente para o perdão dos seus pecados? Amém. E você quer obedecer os mandamentos de Deus por amor a Cristo? Amém. Que bênção, né? Agora, você crê que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo? Você deseja cuidar bem do corpo, não usando fumo, nem álcool, nem droga, nem trabalhando com venda dessas coisas? Amém. E você deseja pregar o Evangelho usando seus talentos, dons e também com seus dízimos e ofertas? Amém. Irmãos, você acha que ele pode ser batizado ou não? Quais são favoráveis ao batismo dele? Amém. Que bênção. Louvado seja Deus, hein, Fabrício? Todo mundo está favorável ao seu batismo. Só o diabo que está contrário. Mas ele foi derrotado já pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. E agora, Fabrício, de acordo com a sua profissão de fé e com o seu desejo sincero de se preparar para o reino da eterna felicidade, para que você seja ungido para evangelizar, nós, como ministros do Santo Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar conosco, igreja, nesse Amém. momento tão feliz. Que bênção, hein? Louvado seja Deus. Alegria, hein? Que alegria. belos hinos cantam Na terra lá e no nos céu. céus. É que o filho para o lar voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Que bênção, Oh, hein? que belos hinos Nós queremos orar agora cantam lá nos pela céus, família, né? pois se converteu. Para que Deus continue abençoando aí. A presença de vocês aqui é muito significativa, viu? Ó, vocês não têm ideia da presença de vocês aqui, como é significativa. Vocês não têm ideia disso. Porque assim, tem muitas pessoas que são contrárias a uma atitude como essa. Sabe? E eu costumo falar que tem pai e mãe que não tem juízo. Porque se tem um caminho que o pai e a mãe têm que empurrar o filho, é para o caminho do Senhor. Sim ou não? Não é? E tem pai e mãe que não apoia. O filho quer servir a Deus, olha, e o pai e a mãe não apoia. Então eu digo assim, esse pai e mãe não tem juízo. Né? Porque o mundo está aí para engolir nossos filhos. Ó. Então, graças a Deus pela decisão do Fabrício e o apoio dos pais. Louvado seja Deus por isso. Isso é sabedoria. Né? E nós percebemos aí o amor e o carinho, né? Da igreja para com o Fabrício. Né? Louvado seja Deus. E nós queremos orar agora, né? Para que Deus continue abençoando aí a família, o Fabrício nessa nova jornada, né? E vou pedir que a família possa ficar em pé, vamos orar pela família aí. Pode dar um abraço aí. Deve, né? Deve dar um abração aí. E nós queremos orar também, irmãos, pelos que já são batizados na igreja,
para que não fracasse na fé. Né? Pelo contrário, que possa crescer e receber o poder. Possa dar frutos e receber o poder. E eu pergunto, quantos aqui já são batizados na igreja adventista? Levanta a mão. Você que já é batizado. Olha aí. Claro, a grande maioria. Pode baixar a mão. Tem alguém que não é batizado ainda na igreja adventista? Diz, pastor, ore por mim também. Fique em pé. Vamos orar por você também. Levante-se aí onde você está. Você que não é batizado ainda na igreja adventista, diz, pastor, ore por mim nessa manhã. Porque eu preciso me preparar melhor para o reino dos céus também. Tem mais alguém assentado aí? Que não é mesmo batizado na igreja adventista? E fala, pastor, ore por mim. Se tiver, coloque-se em pé. Vamos orar por você, viu? Não tenha vergonha. Ó, Deus é por nós. Escuta, Deus é por nós. E se Deus é por nós, nem o diabo pode. Agora, por que temos que orar? Porque tem um grande conflito entre o bem e o mal. Então temos que orar uns pelos outros. E orem por mim também, viu? Ó, de coração, peço a vocês, orem por mim. O diabo quer me derrubar o tempo todo também. Então clame a Deus que Deus me abençoe em nome de Jesus. Porque Jesus venceu o diabo. E é isso que vamos fazer agora, orar para que Deus abençoe. Agora, tem alguém que estava afastado da igreja e está retornando agora? Precisa do poder para vencer? Se tiver alguém que está aí e estava afastado, está retornando, coloque-se em pé também. Vamos orar por você. E Deus chama na hora certa, viu? Ele chama e abençoa. Chama e capacita. E agora eu queria falar com você que já é batizado há mais tempo. Você gostaria que orasse por você também ou não? Então coloque-se em pé também. Vamos orar por você. Vamos ter uma mensagem musical agora. Uma mensagem especial. Cadê nossa cantora? Está vindo aqui. Se ele quiser se trocar já, né? Para não passar frio aí. Está quentinho? Olha aí, parabéns aos diáconos. Pode colocar o hino. Enquanto ela canta, você medita e ora em seu coração. Porque esse é um hino preparado para esse momento, viu? Um hino de chamado, de entrega. Um hino de apelo. No dia 15 vamos ter um grande batismo aqui, com a graça de Deus. Vai ser uma festa bonita. Nasce o sol, posso ver um novo dia. Cada dia é um milagre. Cansado estou e parece que muito é tão pouco. Procuro razões pra entender. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. O Espírito Santo, irmãos, está aqui. Sabe, ninguém veio aqui por acaso. Porque na esfera divina não existe acaso. Eu sou Foi Ele que nos trouxe aqui. teu, não há nada que possa me destruir. Pertenço a ti. Amém. Fui comprado a preço de sangue. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Resgate eterno. Pertencemos a Ele pela criação e redenção. Restauração. E agora
viver para a honra e glória de Deus. por ti. Esse é o nosso desejo, né? Posso ver, posso crer, e agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Ele nos amou primeiro, né? Está escrito. Por isso que nós o amamos. Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar. Feche os olhos. Grande Deus, eterno Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, doador da vida, Deus que mantém a nossa vida, a Ti, Senhor, honra, glória, louvor e adoração. Nós não podemos ver a Tua face, Pai, porque somos pecadores, mas cremos que o Senhor existe e que o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor tem um plano traçado e vai se cumprir. E nós Te louvamos, Pai, porque fazemos parte do Teu plano, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu único Filho, para que ao crermos nele não sejamos condenados, mas tenhamos a vida eterna. E nós Te agradecemos, Pai, porque Jesus veio e venceu onde Adão fracassou. Na cruz pagou o preço dos nossos pecados, e ao terceiro dia venceu a morte e a sepultura, e garantiu nossa salvação. E por isso, Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, por tão grande salvação que encontramos em Jesus. Pai, estamos em pé diante de Ti, porque queremos o poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, Pai, derrama sobre nós o Teu poder, opera em cada coração aqui presente. O Senhor conhece a vida particular de cada um de nós, e o Senhor sabe das lutas que enfrentamos, das dificuldades, das aflições, mas o Senhor também conhece as lutas, conhece também as vitórias. Além das lutas, o Senhor conhece as vitórias. Então, Pai, de acordo com a Tua sabedoria, abraça a cada um aqui e abençoa segundo a Tua misericórdia. Fortalece a nossa fé em Ti e faz, ó Pai, de cada um aqui um gigante na fé e uma testemunha fiel do Senhor. Os que estão aqui que não são batizados ainda, Pai, que sejam abençoados por Ti, não só para serem batizados, mas para perseverarem servindo ao Senhor até a morte ou até a volta de Jesus. Assim, Pai, entregamos em Tuas mãos cada um, e abençoa também nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus, amém.